Vamos então dar início, já demos assim os 10 minutos académicos. Vamos então proceder ao início desta palestra. Esperemos que estejam todos bem e vamos então começar este projeto Humanizar com Dois Olhares com esta sessão, com a presença da doutora Ana Maria Santos e da Joana Simões Piedade. Vamos falar um bocadinho hoje sobre a importância da água, sobre a importância da água como recurso, como direito humano, e vamos aliar estas duas vertentes tão importantes neste momento, nomeadamente a sustentabilidade ambiental e os direitos humanos, para que depois também seja uma preparação para o concerto de logo à noite, às 21h15, do Coro Misto da Universidade de Coimbra, em que vamos abordar um repertório adequado a esta ocasião. Em primeiro lugar, vamos ter Ana Maria Santos a falar sobre a água como recurso. Ana Maria Santos é a coordenadora do Museu da Água de Coimbra, espaço onde é valorizada a história do abastecimento público de água. Esta oradora formou-se em comunicação empresarial no Instituto Superior Miguel Torga. Tendo em conta o seu trabalho na empresa Águas de Coimbra, vai então aliar os objetivos do desenvolvimento sustentável e as questões ambientais ao papel que o museu que coordena tem neste âmbito. Vamos então, passo então a palavra a Ana Maria Santos, a que pode partilhar o ecrã, se assim o entender. Obrigada, Catarina. Obrigado em nome também da Águas de Coimbra pelo convite que nos endereçou para participar nesta sessão. É óbvio que não poderíamos deixar de aceitar e tendo então como ponto de partida a missão da empresa municipal Águas de Coimbra, o papel e a definição do museu na sociedade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu vou sempre falar neles como os ODS, porque senão passado um pouco já me estou aqui a trocar toda, e então também tendo em conta os ODS que definem as prioridades para 2030, eu nesta breve conversa, não é? É uma conversa, é um tema que dava uma conversa para uma tarde e não para um par de horas, e eu nesta breve conversa vou então aflorar o sistema e a disponibilidade dos serviços de água e saneamento ao nível local, ou seja, em Coimbra, o espaço de atuação da Águas de Coimbra, e darei também destaque aqui eu vou mesmo dar destaque ao Museu da Água de Coimbra e à sua função, onde a arte e a cultura assumem um papel de relevo como experiência de sensibilização e alerta. É esse o nosso papel fundamental e é o que nós diariamente fazemos, é sensibilizar e alertar para as questões ambientais e não só, todas as questões comuns à sociedade que acabam por contribuir para os ODS. Eu vou então partilhar a minha tela, digam-me se depois... Peço o favor de me dizerem se conseguem ver. Desculpem, eu não tinha isto assim tão... Já estamos a conseguir ver. Conseguem? Sim, exatamente. Então sou só eu que não estou a ver. Deixem-me aqui fazer... Já agora aproveito também para dizer que quem quiser fazer perguntas pode deixá-las através do chat, que é para depois no final fazermos um pequeno debate e pormos as questões às oradoras. Obrigada. Continuam a conseguir ver? Sim, continuamos a conseguir ver. Ok, ótimo. Então eu vou iniciar a minha apresentação. A missão, ora, eu já vos disse o que é que ia falar, e a missão da empresa municipal Águas de Coimbra é
a de assegurar o abastecimento de água e a drenagem de águas residuais e pluviais, tendo em conta sempre e como primeira preocupação a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos clientes. Somos cerca de 277 trabalhadores que trabalhamos 24 sobre 24 horas para levar a água à casa de todos os conimbricenses. E estou a falar de uma área geográfica que tem aproximadamente 320 quilómetros quadrados. De acordo com os dados mais recentes, relativos a 31 de dezembro de 2020, o número total de clientes do Serviço de Abastecimento de Água foi de cerca de 85 mil e destes mais de 76 mil eram clientes domésticos, os restantes são, claro, clientes industriais. Enquanto que o número total dos utilizadores de saneamento foi de pouco mais de 82 mil clientes. A nível de taxas de cobertura, o serviço de água a cobertura é de praticamente 100% e no saneamento a taxa de cobertura é de 98%. Ao nível das infraestruturas do sistema de abastecimento de água, temos mais de 1.100 quilómetros de conduta, 37 estações elevatórias e 53 reservatórios. Quanto às infraestruturas do sistema de drenagem de águas residuais domésticas e industriais, temos 897 quilómetros de condutas, mais aproximadamente, e 40 estações elevatórias. E no que se refere ao sistema de drenagem de águas residuais pluviais, temos uma extensão de coletores que ultrapassa os 250 quilómetros de extensão e 20 bacias de retenção. Antes de passar a falar do Museu da Água e a enumerar as atividades que ali desenvolvemos, eu gostaria ainda de destacar que para reduzir desigualdades no acesso à água potável, à água que chega à torneira das nossas casas, a Águas de Coimbra tem tarifas sociais e tarifas para famílias numerosas. São duas tarifas que estão contempladas no tarifário da Águas de Coimbra. O tarifário está disponível na página da empresa municipal, não fazendo publicidade, porque não carece disso, mas digo aguasdecoimbra.pt. E então, nós temos estes dois tarifários e para além destes dois tarifários, de forma a garantir a gestão sustentável de todo o ciclo urbano da água, garantindo sempre o adequado funcionamento dos sistemas, implementamos um conjunto de práticas internacionais e equipamentos, os quais eu não vou enumerar, também não vou falar deles detalhadamente, mas que estão neste separador e no próximo. Eu não sei se entretanto vão querendo, por mim, se me quiserem interromper, estejam à vontade e eu respondo a questões que possam entretanto vir surgindo. Quanto ao Museu da Água de Coimbra, como sabem, um espaço de elevado valor histórico e industrial, está situado no Parque Manuel Braga e ocupa a antiga estação de captação de água, a primeira estação municipalizada do país. O Museu da Água é hoje um espaço dinâmico, que no próximo dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, celebra 14 anos de existência, está a entrar na pré-adolescência, digamos. Em 14 anos, peço desculpa, em 14 anos o museu foi percorrido por mais de 173 visitantes e mais de 61 mil crianças
participaram nas nossas oficinas pedagógicas. Temos por objetivo principal educar. Educar para formar, para ter cidadãos mais participativos que permitam, esta formação nós temos por objetivo que ela contribua para o futuro das gerações futuras. Através da sensibilização e alerta para as questões ambientais, os públicos que participam do conjunto das atividades do museu, seja o público infantil, seja o público adulto, têm gratuitamente a oportunidade de vivenciar um conjunto de iniciativas de caráter muito cultural, onde o que mostramos e as conversas e os workshops, para além de sensibilizar e proporcionar uma experiência de aprendizagem, questionam ações e alertam para esta necessidade urgente de mudar comportamentos. Hoje, os museus e os espaços museológicos deixaram de ser aqueles simples espaços, simples, não são simples, são sempre espaços muito complexos, os museus, mas deixaram de ser simples espaços de acumulação e exposição de objetos e passaram a assumir e estão a assumir cada vez mais um papel muito importante na interpretação da cultura, na educação do homem, no fortalecimento da cidadania e do respeito, quer pela diversidade ambiental, quer também pela diversidade cultural e dos bens que nos são comuns a todos nós. São espaços de estímulo, são espaços de experimentação e também espaços de saber individual, saber coletivo, saber que queremos passar e que queremos transmitir ao maior número de pessoas possível. Quando olhamos para os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, reparamos que a palavra cultura não aparece em nenhum deles, mas está obviamente e de forma transversal em alguns, ou se não quase todos, e por isso é tão importante, e nós na Águas de Coimbra consideramos que é extremamente importante no tempo em que vivemos, associar os ODS à cultura e a cultura aos ODS, de forma a encontrarmos assim as melhores soluções, as melhores respostas para um dos problemas que temos para resolver. Eu quando digo temos para resolver não é temos museu, não é temos Águas de Coimbra, é temos comunidade, sociedade, todos nós temos este problema enorme para resolver, que é o da continuidade do planeta e, em particular, no Museu da Água, nós falamos muito na continuidade da disponibilidade da água em qualidade, da água em quantidade e para todos. Ao longo dos últimos anos, nós temos visto imagens de desflorestações, de gelo, poluição, entre muitas outras catástrofes ambientais, que foram divulgadas pelo mundo inteiro, que têm vindo a sustentar novos movimentos e que despertam a opinião pública e, inevitavelmente, o envolvimento dos nossos decisores políticos. Os objetivos estratégicos, os objetivos de desenvolvimento sustentável que foram adotados por quase todos os países estabelecem então um conjunto de prioridades globais e em determinantes áreas para a qualidade de vida de todos nós, de todos os que vivemos e habitamos este mundo, e nós não conhecemos, para já, não conhecemos outro. Assim, no Museu da Água de Coimbra, temos por obrigação contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como?
garantindo que protegemos e salvaguardamos o património cultural e natural do mundo. Apoiamos e promovemos e realizamos momentos de aprendizagem diariamente. Permitimos a participação cultural de todos, sem exceção. Apoiamos o turismo sustentável, facilitamos o estudo e a investigação. Internamente trabalhamos e definimos as nossas prioridades com base numa avaliação dos impactos positivos e negativos sobre os ODS e externamente estabelecemos parcerias e colaboramos com outras entidades, o que nos permite contribuir ainda mais e de uma melhor forma, direi, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao longo destes 14 anos, diversos artistas estiveram presentes no Museu da Água, criticaram publicamente à sua maneira o consumismo, o ciclo de vida dos produtos, a exploração dos recursos naturais e focaram sempre muito o tema água, porque o Museu da Água pertence a Águas de Coimbra, porque já vos apresentei a nossa missão e porque toda a programação tentamos que foque estas questões, as questões em particular da água e, de uma forma geral, as questões ambientais, sem nunca esquecer também as questões sociais e políticas, porque não o podemos fazer, nós não podemos olhar para uma única vertente. Estas ações são a causa máxima da extinção animal, por exemplo, da desflorestação, do degelo, da poluição, de todas as imagens que nos entram nas nossas casas, porta dentro pela comunicação social. E nós sabemos que é urgente mudar, que temos que mudar os nossos hábitos, temos que mudar o nosso papel, nós temos um papel importantíssimo nesta mudança e para isso temos mesmo que estudar o nosso papel e mudar os nossos comportamentos. Efetivamente, muito já foi feito, mas há muito mais trabalho a fazer e diariamente no Museu da Água o que nós tentamos é estimular para uma reflexão acerca da sustentabilidade que vai muito para além das questões ambientais. Focamos mais essas questões, é certo, mas sabemos que outras fazem parte da sociedade e é obrigatório falar delas. Nesta imagem, por exemplo, estamos a ver uma instalação da Andrea Inocêncio. Foi uma exposição que esteve no Museu da Água faz agora dia 22 de março, 5 anos. Esta exposição alertava para a situação que muitas mulheres e meninas vivem em algumas zonas do mundo. Em certas sociedades nós sabemos que são elas, são as mulheres, são as meninas, que são as responsáveis pela existência da água potável, da água para uso no lar. Chegam a caminhar mais de 5 horas por dia, carregam vários litros de água à cabeça e esta situação, para além de levar as meninas a um elevado índice de absentismo escolar, e também a escassa participação das mulheres na vida social, coisa que nós não imaginamos e que nós não vivemos, Como? Peço desculpa, pareceu-me ouvir alguém falar. Pronto, também as expõe, não só as priva, como também as expõe a outras situações, como situações de violência, aborto no caso de gravidez, violação, discriminação e agressão. Esta exposição, A Chuva Não Cai da Lua, é uma instalação que fala desses desequilíbrios, que denuncia estes desequilíbrios, que denuncia as situações de violência, uma realidade que se pode chamar de vergonhosa, mas
para a qual nós temos que alertar, porque só dessa forma nós conseguimos ter cidadãos mais participativos. É este o nosso papel, este é o nosso papel, o papel do Museu da Água. Com estas e outras mostras, diariamente, e como eu estou farta de dizer aqui, diariamente desafiamos para o desenvolvimento de novos ideais, novas mudanças e novos comportamentos éticos para com as gerações futuras e o planeta. Ao longo desta conversa eu estou-vos aqui a mostrar algumas imagens das iniciativas já implementadas no Museu da Água, onde trabalhamos os ODS e onde temos uma programação diversificada. Eu gostaria de vos apresentar então a programação para 2021. Este ano é um ano em que procuramos dar principal destaque aos princípios da economia circular. Está a ser um ano extremamente complicado, todos nós estamos a ter um ano complicado e com todas as restrições que agora nos são impostas, também somos impossibilitados de receber grupos maiores. Neste momento não estamos a receber ninguém, o museu está fechado, mas quando abrir portas sabemos que vamos ter as mesmas restrições que tivemos o ano passado, o que nos vai obrigar a receber grupos pequenos, limitados, e para além disso também nós, museus, estamos limitados no acesso às escolas. Nós não conseguimos ir às escolas, não conseguimos entrar nas escolas, o espaço onde nós fazemos a grande maioria das atividades de sensibilização. Contudo, temos um programa que vamos manter, vamos implementar e eu sem dar destaque aqui a uma ou outra exposição, eu gostaria de mencionar a exposição comemorativa do Dia Mundial da Água e 14º aniversário do Museu da Água, que é composto por um conjunto de obras da coleção Norlinda e José Lima, uma coleção que está em comodato no Centro de Arte Oliva em São João da Madeira, e para o qual desde já convido todos os presentes a assistir. Esta apresentação vai também ela ser feita no formato online e destacaria então aqui também a exposição comemorativa do Dia Nacional da Água dos conhecidos artistas plásticos Joana Vasconcelos e o Vítor Costa. E assim, para terminar, relembro que é urgente mudar comportamentos. Lembro que todos nós temos um papel importante a desempenhar e afirmo mais uma vez que é esse também o papel do museu: informar, sensibilizar e produzir conhecimento, tendo em atenção os objetivos definidos. Eu atrevo-me a dizer que só não conseguimos contribuir, no Museu da Água, que só não conseguimos contribuir para o objetivo 7, que se refere ao acesso à energia, porque para os restantes nós contribuímos sempre de alguma forma. Eu disse que ia terminar, mas dou mais 2 exemplos para não me alongar. No objetivo, deixem-me aqui escorrer na minha cábula para ver aqui o objetivo. O objetivo 14. O objetivo 14 fala-nos da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos. Por exemplo, para este objetivo, nós já tivemos um conjunto de 4 exposições que alertavam para a questão da poluição dos oceanos, para a tão falada poluição de plásticos e microplásticos. Nós tivemos uma exposição da Filipa Bessa, nós tivemos uma exposição do António Azenha, outra da Ana Pego e uma do Bordalo II. São tudo artistas conhecidos
que trabalham estas questões pela arte e que nós nos socorremos do trabalho deles para alertar os públicos, jovens e adultos, pequenos e graúdos, para estas problemáticas e para esta necessidade de alterar hábitos. E o que é que eu posso dizer? Que faltam menos de 9 anos para 2030 e o combate aos plásticos continua a ser um problema. É um problema grave. E o excesso de embalagens de plástico foi agravado com a questão do Covid. O takeaway, tudo isso agravou este problema. E cabe ao Museu da Água alertar para estas questões e ensinar, mostrar como é que podemos ultrapassar esta problemática. Agora, voltando-me aqui a socorrer da cábula, o objetivo 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Por exemplo, em parceria com o grupo MAR, o Centro de Ciência Viva, o Centro de Ciência do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, nós temos realizado um conjunto de ações, já implementadas foram 20, temos uma outra que está a decorrer, mas lá está a decorrer, mas agora está em stand-by porque o Covid não nos permite avançar. Mas já estabelecemos um conjunto já implementámos um conjunto de 20 conversas e debates, não pelo Zoom, foram ações que aconteceram no presencial, onde celebramos o Mondego e os ambientes envolventes. Nós abordámos as temáticas associadas à valorização e à conservação do património natural. Nós falámos de aspectos relacionados com a hidrologia na bacia do Rio Mondego. Explicámos como estes fatores podem levar a cheias e a secas, situações que estão a acontecer cada vez mais resultado das alterações climáticas, como todos nós sabemos, e da intensificação da atividade humana. Abordámos aspectos relacionados com organismos aquáticos, falámos da lampreia, falámos do lagostim, falámos do eucalipto, falámos de praias fluviais para mostrar como a atividade pode contribuir para a degradação das linhas de água, não é? Da qualidade da água que temos. Todas estas conversas, como referi, foram um contributo para aproximar o público das linhas de água do Mondego, mas também para lhes mostrar, quando nós falamos a nível local, percebemos melhor, é mais fácil falar a nível local do que falar numa dimensão global. Mas é óbvio que ao apresentarmos o local, mais facilmente o cidadão fica esclarecido e percebe o global. Se não falarmos de nada, se não mostrarmos nada, é que não conseguimos ter cidadãos informados e participativos. E é isso que nós procuramos, é informar de forma a que o cidadão esteja apto como é que eu vou dizer isto, a tomar decisões com consciência, a contribuir para a preservação dos recursos, os recursos naturais a todos nós, ao nosso património comum, e a preservá-los para o futuro, para o nosso futuro e para o futuro das gerações futuras. Eu vou parar de compartilhar a tela. Muito obrigada por esta apresentação. Ora.
Muito obrigada por esta apresentação, foi realmente muito esclarecedora e penso que foi muito importante nós percebermos o papel do Museu da Água e as estratégias que a Águas de Coimbra... O papel da Águas de Coimbra, deixe-me corrigir. Era o que eu ia dizer, e das Águas de Coimbra. O papel da Águas de Coimbra, o Museu da Água é só um espaço que pertence a Águas de Coimbra. A Águas de Coimbra dá especial atenção a todas estas problemáticas e desta forma decidiu, e bem, eu não posso dizer o contrário, decidiu e bem criar um espaço próprio para que seja possível chegar mais perto das pessoas, exatamente. De todos, que é sempre complicado para empresas que não têm um espaço próprio e de portas abertas, porque nós vamos aqui eliminar este período em que todos estamos em casa, mas nós temos um espaço aberto ao público, um espaço gratuito aberto ao público, onde muita informação tem disponível sobre a temática da água, que funciona de terça a domingo, ao sábado e domingo nós estamos a funcionar terça a domingo, das 10 às 18. Visitem-nos. Exato, assim que a pandemia estiver melhor, acho que é um local onde toda a gente tem de ir. Eu penso que sim, está no meio de um parque que agora está em obras, mas são obras muito necessárias, são obras de melhoria, vamos poder beneficiar de um espaço público e de um jardim fantástico assim que a obra terminar, mas mesmo sem esse espaço agora aberto, o Museu da Água vai abrir portas assim que seja possível e enquanto não está de porta aberta, peço que nos sigam nas redes sociais e assistam a toda a nossa programação que temos vindo a estudar e a implementar e fazemos visitas Zoom e essas questões. Exato. Muito obrigada. Então. Eu vou então passar agora a palavra à Joana Simões Piedade. Eu vou fazer apenas uma pequena apresentação. Então, Joana Simões Piedade formou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e realizou um mestrado de Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem um vasto percurso como jornalista e defensora dos direitos humanos. Recentemente colabora com a Fundação Carlos de Gulbenkian no serviço educativo do museu no âmbito da educação sobre migrações, refugiados, direitos humanos e diálogo intercultural e foi voluntária na associação A Drop in the Ocean, ajudando refugiados na Grécia. Ela vai-nos então falar um bocadinho da água enquanto direito humano. Olá a todos, estão-me a ouvir bem? Eu de repente a imagem congelou e eu fiquei sem perceber se eu tinha tido aqui algum problema, mas conseguem me ouvir, certo, Catarina? Estamos a ouvir, exatamente. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Queria-vos dar parabéns também, os parabéns pela iniciativa. Acho que nos tempos que correm, humanizar é de facto uma urgência das nossas sociedades. Gostei muito de ouvir a Ana Maria, fiquei cheia de vontade de ir conhecer o Museu da Água de Coimbra e agora quando isto tudo passar vou fazer lá uma visita de certeza absoluta. E então o que eu pensei hoje foi partilhar aqui um bocadinho, foi aquilo que me pediram para fazer, não é? Partilhar no fundo um bocadinho do meu olhar. E gostaria realmente, como foi dito, lançar algumas ideias desta questão da água como direito humano. E como direito humano, no fundo, que está por cumprir em grande parte do mundo. Aliás, houve várias coisas da apresentação da Ana Maria que eu acho que têm ecos naquilo que eu também vos queria falar aqui hoje. E se nós pensarmos, não é, quando eu comecei aqui a pensar o que é que eu gostaria de partilhar convosco, lembrei-me muito de uma coisa que nós ouvimos vezes sem conta ao longo do último ano, que foi uma coisa muito simples, como a importância de lavar as mãos, não é? Nós tivemos um ano inteiro a ouvir das mais variadas fontes a importância de lavar as mãos, de como a água e o sabão eram e são um elemento fundamental na prevenção da doença da Covid-19 no combate à pandemia. Parece uma coisa tão simples, água e sabão, e parece algo perfeitamente básico para todos nós que estamos aqui hoje a participar desta conversa,
E no fundo é algo que é bastante básico para muita gente no mundo desenvolvido, mas lá está, não é assim em todo lado, não é? Como lavar as mãos com frequência quando a fonte de água mais próxima fica a quilómetros de distância da casa ou do sítio onde se está a viver e implica um trajeto a pé durante várias horas, como a Ana Maria falava também ali, não é? Ou como lavar as mãos com frequência quando não há sequer acesso à água, não há sequer acesso a sabão. Como lavar as mãos com frequência quando há uma torneira, uma única torneira para cento e muitas pessoas e não há sequer produtos de higiene para usar. E esta realidade existe. A água e sabão não são elementos nada básicos para milhões de pessoas no mundo hoje em dia. E mesmo estando em pleno século XXI, há de facto milhões de pessoas que não têm acesso à água na quantidade necessária para as suas para a sua vida do dia a dia, não é? Para a sua higiene, para beber, para cozinhar, para regar os seus campos, para retirar os alimentos que precisam na sua agricultura. E também, por tudo isso, há milhões de pessoas que contraem doenças que são causadas precisamente pela água ou que está contaminada ou porque não existe saneamento básico adequado. Estou a falar de doenças como, por exemplo, a cólera, a hepatite A, a febre tifoide. São doenças que são responsáveis, diz a ONU, por 1,8 milhões de mortes por ano. Ou seja, matam mais pessoas por ano do que todas as formas de violência juntas, incluindo a guerra. E de acordo também com a ONU, as pessoas mais marginalizadas, aquelas que enfrentam maior discriminação na tentativa de aceder à água, são também, como a Ana Maria estava a dizer, e aquela exposição de facto é maravilhosa no sentido de alertar para esta questão, porque são precisamente as mulheres, são as crianças, são também as pessoas refugiadas, os povos indígenas, as pessoas com deficiência. Portanto, são estas as pessoas que enfrentam maiores dificuldades e maior discriminação no acesso à água. E era um bocadinho sobre isso, porque também é um bocadinho a minha experiência pessoal em termos de trabalho, como voluntária também em campos de refugiados, e tem a ver com a situação destas pessoas, das pessoas refugiadas, e daí talvez fazer aquele trajeto, não é, do local para o global, e mostrar aqui algumas questões que se passam em diferentes pontos do mundo, em que pessoas que são em situação de refúgio, não é? Sejam mesmo refugiadas, sejam apenas deslocadas internas, ou seja, dentro do seu próprio país, mas que tenham sido forçadas a ir para outro sítio, seja por questão de migração, não é? E estou a falar de pessoas que são obrigadas a sair dos seus locais de origem, ou por conflitos, ou por guerras, ou por perseguições, ou pelas questões das alterações climáticas, ou por questões de pobreza, não é? De insuficiência de condições, que são forçadas a sair do seu lugar de origem e vão viver ou trabalhar para lugares onde há condições insalubres e lotadas, em acampamentos sobrelotados, em assentamentos informais, abrigos coletivos, dormitórios, muitas vezes até centros de detenção, onde o acesso à água é de facto diminuto. E o Acnur, não é, que é o braço da ONU, o Alto Comissariado para os Refugiados, estima que mais de metade dos campos de refugiados no mundo não têm água suficiente para atender os 20 litros, que os 20 litros é tido como a medida mínima recomendada por pessoa por dia, não é? E mais de metade dos campos de refugiados neste momento no mundo não têm água suficiente para atender esta necessidade, correndo dessa forma os riscos, as pessoas, todos aqueles riscos de saúde associados à falta de água. E isto acontece em vários locais do mundo. Tenho aqui, não sei se é possível, Catarina, passar aqui algumas, estão aqui a passar, exatamente, estão aqui a passar. Portanto, esta é no Bangladesh, isto é uma estação de água que se arranjou ali portanto, a água já com o detergente, já com o sabão colocado para se poder lavar as mãos. Depois, entretanto, há uma outra, se puderem passar, exatamente, isto aqui é no Zimbábue, ou seja, são aqueles caminhões cisterna que tentam dar o mínimo indispensável para as pessoas conseguirem a higiene básica, a alimentação básica para o dia, para poderem cozinhar o que for necessário. Portanto, aqui no Senegal, ou seja, podemos ver todas estas imagens
nos mostram, não é, como uma coisa tão básica para nós, que é o facto de irmos à torneira e abrirmos a água e termos à nossa disposição toda a água que necessitamos de uma forma tão fácil. Podemos ver por estas imagens a dificuldade a forma como tudo isto, não é, como algo tão básico e tão simples, em várias latitudes do mundo, acaba por ser algo que é tão mais complicado. Podemos ver aqui outra, estes são os campos em Tindouf, estes são campos na Argélia, isto é no meio do deserto, é aqui onde está grande parte do povo saharaui. Portanto, o povo saharaui é um povo que teve que sair do Saara Ocidental, que fica a sul de Marrocos. Portanto, é um povo que tem sido perseguido por Marrocos e que está já há mais de 40 anos. Eu estive lá em 2009, nestes campos, mas eles estão nesta situação já há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos que grande parte deste povo está numa situação de refúgio no deserto, no meio do deserto, na Argélia. Portanto, aqui vemos também mais um caminhão, a cisterna do Acnur, portanto, aqui a tentar colocar algumas águas para satisfazer as necessidades básicas daquela população. E, portanto, isto é uma situação que acontece em várias partes do mundo, e que aqui, por exemplo, aqui temos, neste caso, é uma situação um bocadinho diferente. Eu achei muito, isto é na Jordânia, e, portanto, na Jordânia é um país onde também pela localização geográfica também sofre muito com a água, e aqui neste caso, e a Jordânia é um país que é pequeno, é um país relativamente pequeno e que nos últimos anos tem recebido milhões de pessoas refugiadas, quer da Palestina, quer da Síria. E então, de um momento para o outro, ao longo dos últimos anos, recebeu milhões de pessoas. E se já tinha dificuldades de acesso à água, se a água já era um problema, a distribuição de água e a existência de água já era um problema para as pessoas locais, não é? Para as próprias pessoas do país, quando se viram abraços com tanta gente que tiveram, foi um país extremamente solidário e receberam tantas pessoas da Palestina e da Síria, e de repente, portanto, se a água, o acesso à água potável já era um problema, passou a ser um problema ainda maior. E aqui o que nós vemos são mulheres que tiveram que fazer pequenos cursos de canalização para conseguirem consertar as rupturas, fissuras que existem nas casas, nas canalizações, nos tanques que existem. Portanto, todos os prédios nas cidades na Jordânia têm tanques de água nos prédios para a utilização da água. Então, estas mulheres acabaram por ter que aprender a resolver esses pequenos problemas para que a distribuição e o acesso à água não fosse um problema tão grave, não é? Portanto, esta imagem, a outra imagem a seguir é também uma outra situação. E, portanto, isto de facto, como podemos ver, em muitos lugares do mundo, não é? Há muitas pessoas que sofrem com a falta de água, que implica e que impossibilita, no fundo, as práticas adequadas de saneamento, que acabam por ser uma defesa contra doenças transmissíveis, como aquelas de que eu já falei. Por isso, o fornecimento de água é, de facto, um direito humano básico para a sobrevivência, para a saúde, para o bem-estar de todos nós, independentemente da nossa localização geográfica e do nosso contexto. E se bem que estes princípios básicos, não é, para o fornecimento de água potável são semelhantes em todos os contextos, no caso dos refugiados, e por isso é que eu também quis falar sobre este tema mais em particular, tem um significado particular devido à extrema vulnerabilidade destas pessoas, não é? À dependência que têm de ajuda externa, e também ao facto de muitas vezes estarem estes campos, estes sítios estão localizados em ambientes em locais onde o ambiente de vida é de alguma forma inóspito, e muitas vezes também em regiões do mundo que são com grande insegurança. E depois, além disso, também foi um ponto muito importante da apresentação da Ana Maria, que eu também queria aqui voltar a focar, que tem que ver que também, segundo os dados do Acnur e da ONU, muitos grupos de refugiados são compostos de 70% a 80% de mulheres e crianças, e são as mulheres e crianças, de facto, que suportam grande parte deste peso da recolha, da coleta de água.
E, ou seja, grande parte das vezes cabe às mulheres e cabe às meninas irem buscar água às suas, para o seu consumo e das suas famílias. Isto significa muitas vezes realmente caminhar durante horas em longas distâncias para ir buscar água, e ao fazer isso estão a abdicar de outras tarefas diárias, estão a abdicar de ir à escola, por exemplo. E além do mais, estas viagens, muitas vezes estes percursos, também representam, porque estamos muitas vezes em contextos de áreas de conflito e de violências, que representam riscos também para a sua segurança, para a segurança de muitas mulheres e de muitas crianças nestes locais. Há muita documentação que sublinha esta questão da água, que é muitas vezes usada como uma fonte de poder, e é muitas vezes usada com fins de exploração sexual, com fins de exploração comercial. Ou seja, acaba por ser a água como um direito humano, é um direito que acaba por muitas vezes colocar outros direitos humanos em perigo e em violação. Outra coisa, e depois também há outra questão, que é muitas vezes também nestes percursos, o que é preciso ter em conta, não é? A energia que tanto mulheres como crianças, como também homens, a energia que têm que despender para conseguir fazer estes percursos tão longos. É curioso que o direito à água não está consagrado de uma forma explícita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, talvez porque é uma declaração de 1948 e talvez naquela altura a questão do direito à água parecia uma coisa talvez tão básica que não está contemplada, está de forma implícita noutro artigo, que é no artigo 25, que fala que todas as pessoas têm direito a um padrão de vida adequado à sua saúde, ao bem-estar e à sua família. Portanto, e aqui implicitamente há esta questão do direito à água estar aqui implícito. Mas a verdade é que várias convenções posteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção das Crianças, várias convenções ligadas às mulheres, pessoas com deficiência, aí sim citaram explicitamente o direito à água. Como direito humano. E é em 2010, não é, que a ONU aprova então uma resolução que define então mais especificamente a água como a água e o direito e o saneamento básico, não é, como direitos humanos, porque de facto são um direito fundamental, não é, não só do bem-estar e da saúde de todos nós, mas também por uma questão de dignidade, não é? Uma questão também da dignidade humana que está aqui em causa quando falamos de acesso à água, não é? No sentido de as pessoas terem direito à água para beber, para cozinhar, para confeccionar os seus alimentos, para a higiene e também para, muitas vezes, lá está, para aquelas questões da agricultura, da sua subsistência do dia a dia, que muitas pessoas dependem disso diariamente. Como referi, de facto, a questão do acesso à água, da água potável, não é? Pode reduzir, de facto, substancialmente várias doenças, a existência de várias doenças, e a Organização Mundial de Saúde diz mesmo que o melhor acesso à água potável e a melhorias no saneamento e na higiene poderiam prevenir 9,1% do total de doenças em todo o mundo e 6,3% de todas as mortes que são causadas por aquelas doenças. E nós sabemos, já foi aqui dito também hoje, que o mundo de facto está a mudar de uma forma que irá agravar a escassez da água que já se faz sentir em muitos locais, como sabemos, e que pode ameaçar também a qualidade do abastecimento da água atual. Não é? Já falámos aqui dos problemas ligados às alterações climáticas, mas não só, também o crescimento da população a nível mundial, as questões ligadas à agricultura, ao desenvolvimento agrícola, também ligadas à poluição industrial. Portanto, tudo isto em conjunto está a aumentar e exerce cada vez mais uma pressão sobre as fontes de água existentes. E de facto nenhum país, não é, seja rico, seja pobre, está imune a esta situação. Claro que nós já sabemos que as desigualdades fazem com que os países mais pobres acabem sempre por estar muito mais vulneráveis e serem sempre os primeiros, no fundo, a sofrer com estas questões, mas não estão imunes. E gostava de vos mostrar aqui esta última imagem.
isto é no Uganda, portanto isto é um mural que foi feito num edifício, numa rua na capital do Uganda, onde está ali desenhada uma menina, não é, que está a dar de beber água a um pássaro, que é um gru, que é o símbolo nacional do Uganda. E portanto ele diz ali aquela frase, né, a mulher está ali com o bidão de água na mão e a dar um bocadinho o copo de água ao passarito, e diz que a natureza disse, não é, que nós devíamos partilhar as suas dádivas, devíamos partilhar os seus presentes. E de facto, a autora foi uma artista, uma mulher que fez este mural, e ela referiu na altura que para ela a natureza, os maiores dons, as maiores dádivas que a natureza nos pode ter dado são a água e a empatia, não é? E que são dois presentes que a mãe natureza nos deu e que nós devemos utilizá-los, esses dois, a água e a empatia, e redistribuí-los, não é? E partilhá-los e passá-los sempre de geração em geração. E por isso também estava a ouvir com muita atenção ali a apresentação da Ana Maria e penso que esta questão, não é, saindo novamente do global e entrando no local, e no nosso local e noutros, uma questão que eu creio que pode ser importante, tem muito a ver com a visão que muitas vezes surge e que é muito perigosa, de que a água é uma mercadoria, não é? Que a água é um negócio e não é um bem público. E muitas vezes isso pode colidir com esta ideia e pode ter consequências com esta ideia de que porque o acesso à água pode deixar de ser equitativo como deve ser e como também já foi referido. E penso que nós durante muito tempo em vários países, e acho que isto também está muito ligado com o facto depois de a partir de 2010 ter havido uma mudança na forma como a água passou a ser reconhecida internacionalmente como direito humano, porque assistiu-se durante muitos anos em vários países, no fundo, a um bocadinho a modelos, a passagem para modelos privados de fornecimento de água, que muitas vezes não atendem as populações mais carenciadas, as populações mais vulneráveis, não é? E no fundo percebeu-se que esta mercantilização da água, tornar a água uma mercadoria, tornar a água um negócio, pode ter consequências e também mais perto de nós do que nós às vezes podemos pensar. E daí nós neste momento já estamos, isto foi em 2010, né? Foi em 2010 que foi reconhecido de facto o direito à água como um direito humano, no sentido de tentar criar mecanismos de responsabilização e que pudessem de alguma forma garantir que a água seria segura e economicamente viável e acessível a todas as populações. Mas nós neste momento sabemos, e foi instaurada também a primeira década internacional pela água, de 2005 a 2015, e nós neste momento sabemos que os objetivos tinham sido traçados na altura, que não foram cumpridos, não é? Quando se falou também nos objetivos do desenvolvimento do milénio, em que um dos objetivos era reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso seguro à água potável, né, e saneamento adequado, portanto era uma das metas até esse ano 2015, portanto entretanto esses objetivos não foram cumpridos. Já estamos na segunda década internacional para a água, começou em 2018 e irá até 2028, e muitos agentes pelo mundo fora consideram que o acesso inadequado à água e ao saneamento é uma emergência que ainda não, apesar de cada vez haver mais sensibilização e de cada vez haver mais atenção em relação a esta questão, ainda não tem, no fundo, a atenção suficiente de uma larga parte da comunidade, ou pelo menos daquela que seria necessária para de facto para estes objetivos estarem cumpridos. E o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que nos traz também aqui hoje, o número 6, não é, que fala em garantir o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos até 2030.
Portanto, faltam 9 anos, não é? Faltam 9 anos para encontrar soluções que permitam cumprir este objetivo e proteger este bem natural da terra, e que possa fazê-lo chegar a todas estas pessoas, incluindo aquelas que vos mostrei, que são só uma parcela ínfima de todos aqueles milhões que a ONU fala que não têm ainda acesso à água potável e a saneamento básico. Mas queria terminar de uma maneira um bocadinho mais positiva, e tinha falado, penso que depois vai ser enviado no chat, um link de uma música, que é uma música que é de um músico, que era de um músico nigeriano, o Fela Kuti, e a música chama-se Water Gets No Enemy, que significa que a água não tem inimigos, no sentido, é algo tão útil, como é que algo tão útil e importante para todos pode ter inimigos? Não pode, não é? Ninguém odeia algo como a água. E esta música do Fela Kuti é inspirada num provérbio Yoruba, que é um povo e uma língua também de uma região da África e uma parte da Nigéria, e que nos fala sobre o poder da natureza, e que nos fala da importância de viver em harmonia com a natureza, no sentido de viver em harmonia com a natureza e viverás mais tempo e com mais sabedoria. E portanto acho que queria deixar aqui esta mensagem da importância, no fundo, que eu penso que nos trouxe a apresentação anterior, no sentido que nós temos sempre presente o local e o global, e de termos sempre presente de como, no fundo, estão tão interligados um com o outro, e como as consequências do que acontece num sítio têm repercussões depois nos restantes locais, não é? E especialmente quando falamos de um bem como a água, que corre independentemente das fronteiras, das nações, e lembrava-me quando há pouco, quando estávamos aqui à espera, lembrava-me de uma região chamada Okavango, que é em África, que é um delta, onde existem algumas espécies animais que já só existem nesse delta, e esse delta que existe no Botsuana, portanto é regado pela chuva, a chuva que vai ali parar aquele delta, é a chuva de Angola, das planícies do centro, do Planalto Central de Angola, da região do Huambo de Angola, portanto e os rios, esses rios de Angola correm em direção à Namíbia, depois ao Zimbábue, e vão até ao Botsuana. Portanto, e quando chegam ao Botsuana, geralmente os rios, toda a gente sabe, correm para o mar, mas aquele rio não corre para o mar, porque aquele rio nunca chega ao mar e morre no deserto do Kalahari, e dá origem àquele delta, que é o chamado delta do Okavango. Portanto, é um rio que não chega ao mar, mas não chegando ao mar acaba por ser a fonte de vida para uma série de pessoas, de populações que dependem daquelas águas e daqueles rios para sobreviverem, e também de uma série de espécies animais que não existiriam se não fosse aquele delta que ali acontece pela natureza. E portanto, independentemente de todas as fronteiras e de tudo aquilo que se possa querer fazer ali, a água acaba por ter essa importância de vida, não é? De dar a vida, morre no deserto para dar a vida a uma série de população e de animais e de espécies. E pronto, com certeza que termino por aqui, depois já podemos falar um pouco mais se quiserem. Sim, muito obrigada por esta excelente apresentação. E agora acho que podemos começar então a passar a um pequeno debate entre as duas situações, com as duas oradoras. Já temos algumas perguntas aqui no chat. Penso que foram ambas bastante esclarecedoras, bastante interessantes, e acho que principalmente agora no final foi muito importante percebermos como é que a água no resto do mundo é algo que nós tomamos como dado, e no resto do mundo é realmente algo que faz falta e que é preciso, e que perdem-se vidas assim. Eu vou então passar a palavra à Emília e à Diana para começarem as perguntas.
Obrigada. Bem, boa tarde a todos, que ainda não tive a oportunidade de desejar boa tarde. Quero agradecer da parte do Grupo Ecológico pelo convite ao Cor Misto por esta atividade, e queria agradecer à Ana e à Joana por estarem aqui presentes. Bem, passando às perguntas, temos uma pergunta do Paulo Nogueira Ramos. Ele pergunta: há alguma estratégia das Águas de Coimbra para incentivar o uso equilibrado da água por parte dos consumidores? Alguma estratégia? Peço desculpa. Alguma estratégia, Diana? Espera aí que agora perdi. Das Águas de Coimbra para incentivar o uso equilibrado da água por parte dos consumidores. Sim, a estratégia é só uma, a forma como a comunicamos é que tem várias formas. Nós temos a estratégia de comunicar a necessidade de saber usar a água e comunicamos de diferentes maneiras. Para o público mais jovem, nós, através das idas às escolas, das palestras e de visitas de estudo ao museu, aqui também já estou a responder um pouco à questão do Gustavo, nós sensibilizamos para pequenos gestos. E quando estou a falar das crianças, os pequenos gestos são o fechar a torneira quando se lava, quando estamos no duche, ou a lavar as mãos, ou a lavar os dentes. É usar o copo em vez da torneira água a correr no caso dos dentes, é ter atenção às cargas máximas das máquinas de lavar antes de as colocar a lavar, é o fazer as regas num período de menor calor para não haver a evaporação, é o não atirar o lixo, para o chão, entre outros que eu podia continuar aqui a citar. Claro que isto é a mensagem que nós passamos ao público mais jovem em relação às questões da água. Também temos mensagens em relação à questão do saneamento, porque nós não podemos apenas alertar para a questão da água e não o fazer para o saneamento quando sabemos que o resultado do saneamento vai ser novamente uma água potável. E para isso nós temos que a tratar. Dessa forma, nós pedimos também alguma atenção, e desde logo às crianças, o que nós pedimos é para ter o cuidado com o que é que depositam na sanita. Nós costumamos dizer, na sanita é o xixi e cocó, ponto. Não há necessidade de colocar outras coisas na sanita. O cabelo que fica na escova ou no pente é no caixote do lixo. Fraldas, não imaginam eu costumo dizer os disparates, mas é verdade, não imaginam os disparates que são feitos em casa e que as coisas, os objetos que colocam dentro da sanita, que depois chegam a meia-tar, que dificulta imenso o tratamento dessa água, e quando eu digo dificulta é também encarece esse tratamento. E isto tudo tem custos, não é? E nós, para minimizarmos os custos ambientais e económicos, temos que adotar boas práticas. Para o público mais adulto, claro que não utilizamos esta linguagem, mas temos outro tipo de campanhas que faz mesmo alerta. Por exemplo, em relação ao saneamento, foi feita uma campanha, até em parceria com a Águas do Centro Litoral, a empresa que fornece a água em alta. Nós, Águas de Coimbra, fazemos o fornecimento da água em baixo, ou seja, levamos a água à casa do cliente, e durante essa campanha o que nós fazíamos era entregar uma peça que se colocava no ralo dos lavatórios e das pias. E essa pecinha o que ia fazer era filtrar restos de alimentos, no banho os cabelos, pronto, para mostrar que tudo aquilo cria entupimentos. E depois, claro, fazemos sensibilização ao nível com palestras e muito com conversas, também aqui com o nosso grande parceiro, o MAR,
da Universidade de Coimbra, que tem sido fundamental nesta campanha de sensibilização e que também tem mostrado como, por exemplo, até, vamos pensar, nós aqui o Coimbra tem uma parte urbana e uma parte rural, não é apenas urbana, e há linhas de água. As linhas de água muitas das vezes têm vegetação ao lado, e eu vou, por exemplo, falar de uma vegetação, o eucalipto. O eucalipto, se não houver cuidado de fazer a limpeza dos terrenos à volta dessa vegetação, o que acontece é, por exemplo, o eucalipto, cai eucalipto numa linha de água, se não ficar com os distanciamentos que estão estabelecidos por lei das plantações em relação às linhas de água. E o que acontece é que essa folha vai libertar um óleo que vai criar ali uma camada sobre a superfície da água, vai ali criar uma camada, um óleo que vai impedir, de certa forma, também a oxigenação correta daquela água. Ou muitas folhas depositadas nas linhas de água também impedem esse normal, que o normal habitat das linhas de água ocorra. Tudo isto leva a que a água potável não seja sempre a mesma quantidade. A água pode estar em mesma quantidade, mas não está disponível. A quantidade de água potável disponível está a diminuir, não é? É um perigo, e nós temos que ter cuidado e salvaguardar essas questões, porque são as questões que nos permitem, que permitem às gerações futuras ter água. Não sei se respondi, se querem que esclareça melhor. Eu acho que sim. O Paulo também colocou uma questão para a Ana. A questão é: quais são as formas ou estratégias que aconselha usarmos para otimizar, enquanto comunidade, a economia circular neste setor? Olha, eu há pouco, é assim, neste setor há muita coisa a fazer, não é? Assim como em todos os setores. Então, ao nível da economia circular, eu acho que ainda andamos todos a aprender. Eu posso dar um exemplo, vou dar 2 exemplos muito práticos que estão a ser implementados pela empresa Águas de Coimbra. Um na empresa Águas de Coimbra, outro no espaço Museu da Água da empresa Águas de Coimbra. E começo pelo da Águas de Coimbra. Nós temos um caminhão que faz desobstruções. A água utilizada para essas desobstruções é uma água suja, não estamos a utilizar a água potável para esse tipo de desobstruções. Por exemplo, economia circular é isto, é poder utilizar estas águas, ditas águas sujas, para tarefas que não obrigam a uma água potável. A água potável é para beber, é para cozinhar, para a nossa higiene, pronto. Agora, há um outro conjunto de ações diárias para os quais não precisamos de usar uma água limpa. Em casa, uma outra prática, e agora esta se nós estamos a lavar legumes para fazer uma sopa, e até temos, se não temos um jardim, temos um vaso, podemos utilizar essa água para regar esse vaso. Também estamos aqui a fazer a circularidade da água, não estamos logo... A economia circular é o prolongar a vida útil das coisas, por isso vamos prolongar a vida daquela água. E esses são pequenos gestos que nós podemos também ter no nosso dia-a-dia. No caso do Museu da Água, posso, por exemplo, falar das telas de divulgação. As telas de divulgação do museu, se nós as inutilizarmos ou
temos um armazém enorme para guardar as telas que vamos utilizando para divulgar as nossas iniciativas, e já temos 14 anos, já temos muita tela, ou já teríamos muita tela para armazenar, ou as enviamos para aterro. Sempre que as enviamos para um aterro, como obriga a um tratamento específico, também tem um custo. Nós não fazemos, o que nós fazemos é transformamos essas telas em objetos, que eu vou dizer que são objetos de ecodesign, que depois podemos usar no nosso dia-a-dia. Eu, por exemplo, só uso malas, carteiras, feitas com os restos dessas telas. A última invenção, vamos assim dizer, é os cintos feitos com ecotelas. Nós podemos, com telas, perdão. Nós temos é que olhar para o produto e perceber que outra vida eu posso dar a este produto, a este objeto, e não lhe encurtar a vida, não usar e deitar fora. A Águas de Coimbra há 2, 3 anos lançou, peço desculpa que agora não consigo precisar a data do lançamento, mas lançou uma garrafa de água reutilizável. E sim, aqui a circularidade está no reutilizável, porque é uma garrafa também em PET, mas nós sabemos que se comprarmos uma garrafa de água num café, num supermercado, nós muitas das vezes bebemos a água e depositamos logo essa garrafa no lixo. O fim vai ser, foi aquele, terminou ali a vida útil daquela garrafa. Com esta garrafa reutilizável e com toda a divulgação que foi feita à volta desta garrafa, nós sabemos que ela, lavada como deve ser, não é? Ela vai ter uma vida útil, a sua vida útil vai ser prolongada, e é isso que nós, quer no museu, quer na Águas de Coimbra, temos o cuidado de fazer, é prolongar a vida útil das coisas. Muito obrigada, Ana. Nada mesmo. Eu vou ler uma próxima questão, é também do Paulo e desta vez é dirigida à Joana. O Paulo pergunta: muitas vezes fala-se da escassez da água quase como um efeito associado às migrações de refugiados por fugirem a conflitos, alterações climáticas e outras questões. No entanto, ela também pode ser uma causa. Water conflicts são conflitos gerados entre grupos de diferente ordem por recursos hídricos. Existem também situações em que a água é controlada e permite ter poder de um grupo sobre o outro. Isto acaba por alimentar um círculo vicioso entre as causas e os efeitos mencionados, certo? Como é que, não sendo acontecimentos que impactam diretamente o nosso espaço local nacional, podemos ter intervenção para contrariar este tipo de situação, na sua opinião? Ok, é uma ótima pergunta, dá pano para mangas. Há aí várias camadas dessa questão. Por um lado, sim, os conflitos relacionados com a água é algo que já vem há milénios, não é? Já vem desde quase sempre. A ONU tem uma listagem desses conflitos relacionados com questões hídricas em várias geografias e ao longo dos tempos. Portanto, isso até está identificado, há mapas com esse tipo de informação. Algo que eles também referem é o facto de, apesar de existirem os water conflicts, que muitas vezes a causa principal não é uma disputa relacionada propriamente com a água, mas tem outras causas, e depois a questão da água, a disputa pela água vai acabar por se envolver noutras questões que já estavam a montante da questão da água. Mas é verdade que existem por variadas razões, não é? E eu acho que nós vamos ver ao longo, infelizmente, é provável que ao longo dos próximos anos, que todas essas questões ainda se vão agudizar muito mais, não é? E vão se intensificar provavelmente muito mais essas disputas quando assistimos a uma maior escassez desse recurso. Mas em relação, portanto, o que é que nós podemos fazer?
É muito difícil responder a isso. O que eu acho é que nós, por um lado, temos de estar muito atentos e, por outro lado, acho que também devemos fugir a essa tentação de achar que são coisas que acontecem noutros locais e que localmente noutros locais fora do nosso âmbito de proximidade e, portanto, não temos nada a ver com isso. Muitas vezes temos. Eu lembro-me, por exemplo, numa região da Turquia, no sudeste da Turquia, portanto próximo entre a Turquia e a Síria, eu lembro-me de ter lá estado numa zona chamada Hasankeyf, que é uma zona que está relacionada mesmo com o berço também da humanidade e de milénios, portanto houve ali uma série de coisas que mesmo a agricultura, portanto há ali uma série de coisas que nasceram naquela região. E eu lembro-me de ter lá estado e na altura havia projetos megalómanos de construção de barragens, de 18 barragens, que estavam a criar os tais conflitos, porque no fundo as águas estavam a ser desviadas e havia ali uma série de iniciativas que estavam a ser tomadas para criar as tais 18 barragens, e havia uma série de populações ali que dependiam daquelas águas, daqueles rios, e que estavam a ficar sem forma de conseguirem ter água para as suas colheitas, para a sua agricultura, para a sua vida. E depois, não é, nós vamos ver quem é que estão por detrás daquelas 18 barragens, e era uma série de multinacionais alemãs e suíças que estavam, portanto, a construir aquelas 18 barragens, porque havia ali muito interesse naquela região, porque é uma região riquíssima em recursos ligados de gás e tudo mais, e portanto havia ali um interesse enorme naquela região, e por isso é que estavam todos aqueles projetos megalómanos que estavam, no fundo, a destruir e a minar uma série do dia-a-dia de subsistência daquelas populações que estavam a querer ser, e conseguiram levar a deles avante, portanto, ou seja, se nós formos bem a pensar, bom, estamos a falar de países que estão ligados à Europa, que estão ligados à União Europeia, com certeza não estamos assim tão longe disso, ou a nossa responsabilidade não pode ser, não podemos pensar que não tem mesmo nada a ver connosco, porque é uma coisa que está a acontecer tão longe. E muitas vezes o que eu sinto, aquilo que eu, destes exemplos, que há variados, é que muitas vezes quando nós vamos, e na Índia, por exemplo, a Índia é outro caso, na Índia também houve uma série de medidas que até ao abrigo de ideias de economia verde e outra série de ideias que foram tomadas naquele país, que acabaram também por ter consequências muito, muito danosas em termos de poluição das águas, dos rios, e acabaram por destruir uma série de formas de subsistência de uma série de população. E depois muitas vezes vemos que muitos destes interesses estão ligados a, obviamente, em termos económicos, e muito dinheiro e muitos interesses financeiros, mas que muitas vezes nós, estamos aqui no nosso contexto português, mas também é um contexto europeu, e com certeza não temos que nos afastar, não temos que pensar que também estamos assim tão longe. Por isso acho que uma coisa que nós podemos fazer talvez seja de conseguir pensar estes fenómenos todos, os tais locais e globais, e tentar articulá-los, porque as coisas têm articulação, e tentar pensar de que forma é que não nos podemos abster também de pensar essas realidades, e claro que muitas vezes é difícil, não é? Que eu também penso isso muitas vezes, e também muitas vezes também não tenho resposta para isso, não é? Como é que eu me posso envolver, o que é que nós podemos fazer individualmente perante situações dessas, mas eu acho que passa muito por estar atento, por pesquisar, por procurar informação, por tentar perceber, não é? Por tentar ler o mundo nessas complexidades locais, mas também a nível global, e pensar que no fundo, por exemplo, a questão dos conflitos, eu sinceramente muitas vezes penso, nós hoje em dia sabemos que a maior parte dos conflitos que temos hoje em dia, conflitos de guerras e de conflitos mesmo que provocam as tais ondas migratórias, os tais refugiados e mortes e sofrimento e tudo mais, são causados muitas vezes por disputa por recursos, como o petróleo, como o gás, como os diamantes, como todas essas riquezas. Até que ponto, daqui a uns anos, essas disputas não vão estar a acontecer por água, não é? Quando se descobrir que afinal o ouro negro, o petróleo já não é o ouro negro, com certeza o verdadeiro ouro é o ouro transparente, com certeza que nós sempre tivemos à nossa disposição e vamos deixar de ter, não é? Até que ponto é que os grandes conflitos do futuro
não vão estar a ser feitos em torno de um outro recurso. Portanto, acho que sim, acho que é muito importante nós tentarmos manter um espírito crítico, observador e de pensarmos realmente estas questões de um ponto de vista um bocadinho mais integrado, numa perspectiva mais global. E olharmos com distância, é verdade, porque são realidades que geograficamente estão distantes de nós, mas depois se formos tentar perceber, não estão assim tão distantes, e no facto temos que pensar também que a nossa abundância e tudo o que nós temos tão abundante nas nossas vidas acaba por ter o outro lado, que é o lado da escassez do outro lado, ou seja, e que é preciso no fundo equilibrar todos estes elementos, porque no futuro, não é, nós já percebemos isso então neste último ano, que não vale a pena nós estarmos fechados em bolhas e achar que estamos a viver dentro de muros e estamos protegidos nos nossos muros, nas nossas fronteiras, das nossas nações, porque já percebemos que isso não resulta, não é? Nós temos de ter uma visão que vá além desses muros que não existem, e temos que começar a agir também, penso eu, com uma maior solidariedade também em relação a todas essas outras realidades, porque nós estamos dependentes delas, como elas também estão dependentes de nós. No fundo, estamos todos muito interdependentes e muito interligados, e acho que essa é uma lição valiosa que nós devíamos ter aprendido todos neste último ano, se não fosse antes, pelo menos acho que este último ano já nos mostrou isso, penso eu. Mas isto é uma questão que dava mesmo pano para mangas, e é super interessante mesmo. Não sei o que é que se poderia... Falta aqui a agradecer nos comentários, portanto acho que respondo perfeitamente. Ok, boa. Se calhar passamos a uma próxima questão. Sim. O Gustavo Godinho coloca uma questão para ambas oradoras. De que forma dirigem a sensibilização para os mais jovens? Palestras, ida às escolas, visitas de estudo. Como podemos colaborar diretamente a modo pessoal, além da sensibilização de modo informal, que podemos fazer todos os dias? Eu aqui penso que já respondi, Gustavo, não foi? Eu então passo a palavra à Joana. Eu, por acaso, sim, da minha parte também, penso que eu tenho trabalhado no serviço educativo do Museu Gulbenkian, e um dos temas, uma das temáticas que trabalho, a temática mais abrangente é dos direitos humanos, mas depois dentro dos direitos humanos trabalho várias questões, e uma das questões que nós também trabalhamos lá tem a ver com a sustentabilidade ambiental, ou seja, tem muito que ver com estas, tem sobretudo que ver com estas ligações também, com estas questões, por exemplo, que falámos há pouco, das alterações climáticas, dos impactos que isso tem noutros pontos do mundo, e de que forma é que nós aqui também podemos ou não, naquelas pequenas, naquilo que nós podemos fazer no dia a dia, naquilo que está ao nosso alcance e o que está ao alcance de crianças e de jovens, o que é possível cada um fazer de uma forma um bocadinho mais individual e depois de uma forma mais coletiva, enquanto comunidade, enquanto sociedade. E portanto, em termos de escolas, tenho acabado por fazer isso tanto no serviço educativo do museu, portanto que são as escolas no fundo que vão ao museu e que participam destes encontros no museu. Eu também vou a escolas e também tenho vários projetos ligados mais à área da educação para a cidadania, mas no fundo estas questões depois são todas muito transversais, e hoje em dia algo que eu vejo, não sei se é de agora por acaso, mas acho que sim, mais agora do que talvez na minha altura, quando eu era miúda, portanto que estas questões ligadas ao ambiente, ligadas à sustentabilidade, têm muita importância para as crianças e para os jovens, ou seja, são questões que são muito abordadas e que captam muito o interesse das crianças e dos jovens. Portanto, isso tenho tentado fazer isso nesse âmbito no serviço educativo, não é? Como cidadã, também como mãe, também vou tentando fazer aquilo que posso, mas penso que como é que podemos colaborar diretamente, não é? De modo pessoal e modo informal. Pois eu penso que tem a ver com isso. Eu acho
eu acho que tem muito que ver sempre com pensarmos cada um de nós, ok, que valências é que eu tenho, o que é que eu posso, de que forma é que eu posso utilizar aquilo que eu tenho, o que são os meus recursos, e de que forma é que eu os posso juntar a outros recursos, a outras pessoas, como por exemplo vocês estão aqui a fazer hoje neste encontro, não é? No fundo é pensar, ok, qual é que é a minha mais-valia, o que é que eu posso, de que forma é que eu posso colocar isso ao serviço da comunidade, de que forma é que eu posso envolver a comunidade, outros membros da comunidade, para se juntarem também, para refletirem, para pensarem sobre este assunto que eu acho que é importante. Eu acho que nós, todos nós podemos fazer isso, não é? Pensar o que é que é o meu pequeno poder, não é? O que é a minha valência, o que é que realmente eu posso utilizar, juntar com outras pessoas que tenham mais ou menos os mesmos interesses que eu, e de forma é que nós nos podemos agregar e tentar fazer disto algo mais transformador e algo que possa ter um impacto de alguma forma na vida de outras pessoas e da comunidade, não é? Acho que pode passar muito por isso, não é? Acho que todos nós, pessoalmente, temos qualquer coisa, temos algo que de facto podemos pôr ao serviço de uma causa maior e de algo que seja importante para nós, mas acho que passa muito por a questão também da parceria. Acho que também era uma questão que se falava, não é? A parte da cooperação, da parceria, do trabalhar em rede, acho que isso é cada vez mais importante também hoje em dia, ou seja, pensarmos de que muitas vezes isso não é muito, eu falo por mim, porque muitas vezes também, só há muito pouco tempo comecei também a perceber mais e a conseguir perceber mais o alcance disto, não é? Que é esta importância do trabalho cooperativo, do trabalho em rede, do trabalho em conjunto, não é? Perceber quais é que são as mais-valias das pessoas que estão ao nosso redor e tentar unir pontos e criar pontes. E penso que é muito por aí. Muito obrigada, Joana. Muito obrigado. Bom, eu ia dizer que achava que tinha respondido, mas assim o Gustavo já deu a confirmação. Nós já estamos um bocado em cima da hora, mas também temos só mais uma última questão. Será que dá tempo? Pastilha? Penso que sim, para uma última. Sim? Ok. Esta pergunta é da Beatriz e ela diz o seguinte: dados de um estudo da ONU indicam que a Covid-19 pode levar cerca de 207 milhões de pessoas para a situação de pobreza extrema. Qual poderá ser o impacto para este tema? Eu acho que é para ambas, portanto, quem quiser falar sobre o assunto, força. Eu acho que o tema de humanizar, não era? Humanizar com dois olhares. Eu acho que aqui o que é que eu posso dizer? Que não sabia que o número era tão grande, mas sim, é verdade que esta questão do Covid está a afetar muito as famílias a nível global, não é, mais uma vez, não é em Portugal, não é em Espanha, não, isto nós sabemos como está a acontecer e o que está a acontecer. E acho que mais uma vez aí para que o impacto no tema é a solidariedade, como a Joana falou, vai ser muito por aí, pela solidariedade. Eu não vou falar aqui em relação a mesmo a Águas de Coimbra, porque depois são questões que têm que ser são decisões que vão ser decisões políticas globais e não, e sobre elas eu não me vou pronunciar, mas passa muito pela solidariedade, não poderá ser de outra forma, porque claro que vai ter impacto. Sim, sem dúvida nenhuma. Por acaso também não tinha noção deste número tão catastrófico, não é? Mas sabemos, quer dizer, sim, sabemos que de facto o impacto que tem tido em famílias é enorme, não é? A várias geografias diferentes, a várias latitudes diferentes. E o impacto para este tema, no fundo, acho que pronto, tem a ver com isso, não é? As desigualdades, o agudizar das desigualdades cria-nos vários problemas, e muitos dos quais
para além da pobreza das famílias e desses números tão tristes, não é? E tão trágicos, isto levanta-nos também muitas outras questões, não é? Nós, quando temos as questões da desigualdade, as questões da pobreza, as questões de tudo isto afeta-nos também a nós, afeta-nos à sociedade, afeta-nos as nossas democracias, e eu acho que isso é uma questão que muitas vezes nos passa um bocadinho ao lado, não é? Mas a questão da desigualdade, a questão da diferença entre as pessoas, a questão da discriminação no acesso a bens essenciais, tudo isto são questões que nos afastam da democracia, que nos afastam de uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Portanto, são questões que são perigosas e que são difíceis de gerir a médio e a longo prazo. Portanto, eu acho que a resposta tem de passar muito por isso, tem muito de passar por essa questão da solidariedade interna, dentro dos próprios países, não é? De arranjar formas, de facto, de dar resposta às necessidades das pessoas que estão mesmo mais carenciadas e que estão numa situação mais vulnerável, mas depois também uma solidariedade que seja transnacional, não é? Que passe as fronteiras e que, no fundo, ajude um pouco a encurtar esse abismo que se vai formando entre países, porque sabemos que isso tem consequências, ou seja, a questão das vacinas, não é? Isto faz-me lembrar muito a questão das vacinas e de como é tão absurdo nós acharmos que temos que os países ricos vacinam todas as suas populações e depois os países pobres e mais vulneráveis não conseguem vacinar as suas populações. E onde é que isso nos vai trazer? Lá está, ou vamos ficar para sempre encafuados nos nossos limites e nos nossos muros, mas já vimos que a sociedade não funciona assim, não é? Porque nós estamos dependentes de toda a forma de bens, de matérias, de tudo, de outros países, não é? Vivemos numa rede que não está a ser usada do ponto de vista da solidariedade e de forma a retirar a mais-valia, a retirar o valor que nós poderíamos todos ter com essa rede, mas nós já vivemos numa dependência uns dos outros, portanto, e vimos que não conseguimos sequer fechar fronteiras porque nós precisamos de bens que vêm das fronteiras, que vêm de outros países, não é? Nós não conseguimos subsistir sozinhos e nenhum país praticamente conseguirá, ou são muito poucos aqueles que o conseguiram fazer, e portanto acho que o impacto é tremendo, obviamente que é tremendo, porque estamos a falar da água e provavelmente isto terá muitos impactos também no acesso à água de grande parte destas pessoas, não é? E por isso nesse aspecto o tema tem esse impacto do próprio acesso à água, que já é difícil em muitos casos, ainda será mais difícil e poderá ser agravado, e até extensível a outros casos, não é? E nós sabemos disso, nós sabemos de países que, por exemplo, que as contas de eletricidade, da água, né, água e luz foram diminuídas ou foram canceladas durante vários períodos da pandemia, ou seja, houve países que tomaram essas decisões, como as questões das rendas, portanto, tudo isso, não é? Ou seja, porque realmente são questões que têm impacto na vida diária de muitas pessoas e que agora muito mais terão, não é? Provavelmente estas 207 milhões de pessoas estão incluídas nesta situação. E portanto, mas penso, no fundo, eu acho que nós temos que pensar que há solução, ou que há um caminho, e o caminho tem que ver com isso, tem que ver com a solidariedade, tem que ver com sermos capazes de pensar de uma forma um bocadinho mais, de uma perspectiva mais global e mais solidária também com os que estão próximos, no fundo, não é? Com todos, portanto. Muito obrigada às duas. Eu passo a palavra à Catarina Pastilha do Coro Misto. Sim, eu vou então terminar, acho que já estamos aqui todos esclarecidos.
A Beatriz também agradeceu a ambas. Aproveito também para dizer que eu pus no chat a música que a Joana Simões falou. Se quiserem ouvir, acho que estamos aqui numa ligação entre a cultura, os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental, por isso acho que veio mesmo a calhar. E depois aproveito para lembrar que agora às 21h15 vamos ter então o concerto do Coro Misto da Universidade de Coimbra, a passar no canal do YouTube da Universidade de Coimbra. O link encontra-se na nossa página do Facebook. E agora, para terminar, não podia deixar de agradecer ao Grupo Ecológico pela colaboração e por toda a ajuda que nos prestou, nomeadamente à Diana e à Emília, e não podia deixar de ser às oradoras, Ana Maria Santos e Joana Simões Piedade, porque realmente acho que não poderíamos ter tido melhores pessoas para falar tão bem daquilo que nós pretendíamos. Acho que foi mesmo ao ponto que nós desejávamos, e acho que ficámos todos sensibilizados para estas questões que acho que neste momento são tão essenciais. Muito obrigada por tudo e obrigada também aos que estiveram presentes, esperamos que tenham gostado e vemo-nos então numa próxima. Obrigada. Obrigada. E bom concerto. Obrigada.